É possível ter, por exemplo, esses funcionários das empresas, um aplicativo, por exemplo, que tem lá um aplicativo ensinando para ele os movimentos para ele fazer em casa. Isso já é possível, não é possível? O problema do aplicativo depois Isso é um problema, não é um problema? Quero entender. o aplicativo não seria o genérico, ou seja, o aplicativo não fornece a solução particularizada para o movimento específico que eu estou fazendo. Na verdade, nesse movimento pós-pandemia, onde as pessoas estão trabalhando em home office, ou se não estão trabalhando, estão estudando em home office, que está acontecendo muito, né? Como é que esse cara pode fazer? A organização tem que. Como é que faz? Então, na. Fica difícil, só para colocar, fica difícil fazer uma live da pausa ativa. É completamente impossível. Esse é o grande problema de você ter uma pausa ativa orientada. Porque diferente da ginástica laboral, que eram 15 minutos exatamente, lá no começo, né? Fazia antes de entrar, né? No meio do expediente, no final do expediente. Mas você vê que, assim, entre uma e outra tem o quê? 4, 5, 6 horas que a pessoa fica na mesma posição. Que ela não vai fazer a ginástica laboral de novo nesse meio tempo. A pausa ativa dá para ser feita em pequenos momentinhos. Então, putz, enquanto tá carregando a página lá, você pega e faz o movimento. E aí a pergunta, né, da Márcia, realmente o aplicativo veio, essa tecnologia, ela veio para inovar e trazer uma orientação realmente capacitada nessa pausa ativa. E completando com a pergunta do Orlando. Mas aí não vai ser um negócio genérico? Aí depende do aplicativo. Porque assim, existem aplicativos no mercado que você vai abrir e o nome das aulas é aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 47, aula 49. Aí não dá, né? Mais genérico que isso, impossível. Mas, por exemplo, tem um aplicativo no mercado... Não, e sem contar, desculpa, Gabriel, te cortar, e sem contar que muitas dessas aulas, elas são oriundas da academia. Sim. Então, são movimentos que fragmentos da academia. Exatamente. Continuando. Pegar os exercícios da academia e fazer eles sem peso. Então, assim, mas qual o objetivo? Sabe? Não é uma aula que tem um objetivo claro. Mas tem um aplicativo no mercado que se chama Laboral Life. Que, assim, eu indico fortemente para todos, porque nós desenvolvemos ele. Mas, assim, curiosamente, a gente indica porque é o nosso. É o nosso, mas não é só por causa disso. Porque, realmente, a gente viu essa demanda e os dois pontos. Gente, a gente precisa de alguma coisa que se encaixe na pausa ativa. Temos aulas de 3 minutos e de 8 minutos. Dá para você fazer no meio do Pomodoro, né, na pausinha dos 5 minutos. Se tiver, putz, tá muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar meu trapézio. E tem uma um pouquinho mais longa que dá para fazer entre uma repetição e outra do ciclo completo, né? Tá. E aí você vai pensar, mas não é genérico também? Não. Sabe por quê? Porque a demanda, ela pode ser analisada e demonstrada. Mas se você está escolhendo algo para você, ninguém sabe uma demanda melhor que você. Eu posso chegar e falar. Entendi. Nesse ambiente, nossa, as mesas são de quina viva. Então, pode dar tendinite. Então, eu vou pegar e vou fazer uma aula de punho na ginástica laboral. Todo mundo, 100 pessoas fazendo aula de punho. Das 100 pessoas, 50 tá com dor na lombar, 30 tá com dor na cervical, 10 estão com dor no tornozelo. E aí? E essa galera? Entendi, boa. Com o aplicativo, ela vai lá, pesquisa no filtro lá, aulas de lombar. Relaxamento lombar. Clica lá no filtro, vai vir certinho a aula que ela precisa. E aqui pode trazer para ela um alívio que não conseguiria numa aula em massa. Omar, a gente estava conversando aqui, cara, o que eu faço com o animal ter essa disciplina? Porque o problema todo, Marcião, eu acho o seguinte, cara, o problema é que as pessoas... Por exemplo, quando você está na organização e a organização marca um horário para o profissional para lá e orientar a pausa ativa, é um fator, né? Muitos aderem, outros ficam constrangidos de fazer aquilo lá. Em casa é mais fácil, caramba. Em casa é muito. Mas exige, então, um autocontrole para parar, pegar o aplicativo, colocar ali e fazer o exercício. Isso, como é que vocês têm visto isso? As pessoas têm essa disciplina? Eu acho assim, Orlando, Pavani, a gente tem 2 modos
de aprender, na minha opinião, de aprendizado, vamos assim dizer. Um é pela dor, outro é pela a gente pode falar pelo amor ou pelo conhecimento. Né? Pela dor, no nosso caso, se você tem dor, né, você vai buscar alguma coisa para que essa dor ela se extingua ou que ela diminua, né? Então, você vai procurar alguma coisa para fazer. O que a gente sempre fala, e aí falando até um pouquinho do aplicativo, voltando um pouquinho atrás para depois falar na conscientização de se fazer uma atividade através do aplicativo, quando a gente pensou no aplicativo, o que a gente imaginou? A gente imaginou o ambiente das indústrias, pelo menos aquelas que a gente conhece, né? E a gente já tem uma experiência de mais de 20 anos, como você falou, de dentro da empresa. Então, a gente sabe como que é um setor de montagem, um setor de usinagem, um setor que carrega peso, um setor de estoque. Então, a gente foi imaginando esses setores para criarmos essas aulas que estão no aplicativo. Então, as aulas, de certa forma, elas contemplam tanto os ambientes administrativos como os de fábrica. Okay. Mas nós não classificamos desta maneira. A gente classificou baseado nos grupos musculares, nos segmentos musculares. Então, fica muito fácil da gente partir para uma conscientização desses funcionários, que é a forma que a gente entende de mostrar para as pessoas que é importante ela ter um aplicativo, que você tem uma situação em que você consegue fazer alguns movimentos durante essa pausa ativa e que vão te aliviar um desconforto ou até uma dor. Então, assim, ele também é um aprendizado. Eu acredito muito que é melhor a gente passar essa conscientização para o funcionário. Então, como que a gente vai fazer esse cara fazer a aula pelo aplicativo? O Gabriel pode até depois falar um pouquinho mais de como é essa administração da participação do funcionário e como é essa checagem, né, da empresa se o funcionário está participando, né? Okay. E aí o que acontece? A empresa, o que acontece? Não dá para você a tua empresa adquirir o aplicativo, largar na mão do funcionário e deixar. A gente entende que o aplicativo ele faz parte de um programa de qualidade de vida que a empresa tem que montar para que o funcionário ele entenda que essa é mais uma ação do programa. Então, não dá para a gente imaginar numa situação em que o funcionário pega o aplicativo, agora acho que eu vou fazer. Não. Ele tem que ser informado de quando, de como, do porquê. Então, a empresa ela tem que ter essa obrigação, eu vou dizer, né? Essa responsabilidade social, que é um termo mais bonito, um termo mais da moda, e que ela deve fazer isso. Ela também tem ela não tem só que lucrar, ela tem que também conscientizar e até educar o seu funcionário.